Pesquisa recente mostra, divulgada pela Quest, mostra que a maior parte da população, pelo menos a população entrevistada, respondeu que não concorda com a aprovação desse tema, a anistia. Por isso que as pessoas querem saber, é só um assunto para ficar aí quicando ou vai acontecer algo a partir dessas discussões? Quem sabe a aprovação do texto? Cardoso, eu quero saber de você, a pressão por anistia aumenta a crise institucional? Em primeiro lugar, como sempre, minha fraterna discordância do Caio. Tivéssemos nós vivendo uma ditadura do Supremo Tribunal Federal e esse grande debate teria sido já tirado do ar há algum tempo. O Caio não teria liberdade de falar corretamente as críticas que ele acha que devem ser feitas ao Supremo. Ou seja, na época da ditadura, quando alguém tinha alguma crítica a fazer, apareciam lá receitas de bolo. Então, no dia de hoje, estaria eu falando e do lado do Caio aparecendo receitas de bolo para preencher o quadro do grande debate. Ou seja, nós não vivemos uma ditadura do judiciário. Eu posso ter discordâncias, às vezes tenho de algumas decisões, concordâncias, mas não é uma ditadura. Repito, senão não estaríamos tendo a liberdade de poder debater esse tema como nós estamos debatendo. A origem de tudo, a meu ver, está na tentativa de golpe de Estado. Muito bem descrita pela Polícia Federal, consolidada pelo Ministério Público da Denúncia, afirmada e reconhecida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, colocada por todos os editoriais da maior parte dos órgãos da grande imprensa, ou será que todos estão conspirando ao dizerem isso? Será que é uma grande conspiração? Não, não é possível que uma conspiração envolva todas essas pessoas, todos esses atores que têm ideologias diferentes, perspectivas institucionais diferentes. Houve sim uma tentativa de golpe de Estado, o Supremo está debruçado sobre isso, e a opinião pública está se revelando através das pesquisas. A pesquisa mostra que a maior parte da população brasileira não quer anistia. A pesquisa mostra que a maior parte da população brasileira, embora existam expressivos setores que acham o contrário, acham que tem que ficar presos aqueles que fizeram o que fizeram no dia 8. Então as pesquisas são muito claras, o que claramente, além dessa clareza do que revelam as pesquisas, claramente revela que esse é um tema político. Ele é um mote de contagiar a sociedade na perspectiva da disputa. É absolutamente normal que seja assim. Eu acho que a extrema-direita, diante da situação em que se vê colocada, ela precisa se vitimizar. Ela precisa dizer que todos conspiram contra eles. Ela precisa dizer que nada aconteceu quando os fatos e as provas são mais que evidentes. Então isso faz parte da disputa política. E aí a sensatez do presidente da Câmara, a meu ver. Porque diz o seguinte, olha, eu não posso aumentar um processo de crise nacional com essa questão, que é um discurso político. Ele pode até concordar ou discordar do discurso político, não importa, mas é evidente que uma situação desse tipo gera uma crise. Por quê? Porque democracia que não se faz respeitar será sempre violada. Se nós tivermos uma anistia hoje, prepare-se para futuras tentativas de golpe no futuro. Me parece claro. Mas mais que isso, se for aprovada na Câmara em 2 vezes, o que eu acho difícil, esse projeto de lei vai ao Senado. Acho difícil ser aprovado no Senado. Se for aprovado 2 vezes no Senado, vai à sanção do presidente. Acho muito difícil que isso ocorra, e como também acho difícil que o presidente sancione. Vamos imaginar que o Congresso Nacional derrube o veto do presidente. O Supremo Tribunal Federal poderá apreciar a constitucionalidade desse projeto, praticado com evidente desvio de poder por diversas perspectivas. Então, diante deste quadro que está colocado, eu acho que isso é um discurso político, ou seja, que leva para um processo de vitimização dos que querem dizer, olha, tentei dar um golpe, mas não posso reconhecer. Então, o que faço eu? Me vitimizo dizendo que todos, o mundo, o universo, as estrelas, o sol, os planetas, conspiram contra mim. Coppola, o que é melhor? Aprovar logo esse texto ou rejeitá-lo de vez, ou seja, dar um resultado para essa discussão ou seguir com o tema? Isso ajuda ou atrapalha na pacificação do país? Basília, quem considera a conveniência política a protagonista numa tomada de decisão sobre direito e garantia fundamental são os fisiológicos, são os utilitaristas excessivamente pragmáticos. Eu, particularmente, na minha visão pessoal de mundo, na minha visão moral de mundo, eu acho que nós temos que fazer a coisa certa porque ela é certa. Né? Não há dúvida que existe a violação de direitos e garantias fundamentais patrocinada pela justiça brasileira. Ao contrário do que disse o Dr. Zé Eduardo Cardoso, e aqui a minha fraterna discordância, Zé, e nesse caso eu tenho o que a sua corrente chama de lugar de fala para dizer isso, eu não tenho a liberdade de criticar o STF como eu gostaria. E digo por quê. Tem 400 críticos do STF, Dr. Zé Eduardo, que estão com suas redes sociais bloqueadas. Alguns empresários tiveram as suas redes e contas bancárias bloqueadas simplesmente por participar de um grupo de WhatsApp, que a gente sabe deveria ser algo inviolável. Então, entre as pessoas que estão censuradas no país, há parlamentares que têm imunidade parlamentar e também jornalistas, que deveriam ser agraciados aí com toda a questão da liberdade de imprensa. Os 2 maiores periódicos do país, os mais tradicionais, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, reconhecem que há censura no Brasil. Se há censura, há violação da Constituição. A Folha chegou a publicar um editorial dizendo a censura sobre Alexandre de Moraes tem de acabar. Fala que o Alexandre de Moraes reinstituiu a censura prévia no Brasil, que isso é um instrumento autoritário. Recentemente, o Estado de São Paulo publicou um editorial intitulado Isso não é justiça, falando das arbitrariedades, da desproporcionalidade da pena. Então, não há dúvida que nós vivemos sob um juízo de exceção. A diferença, doutor Zé Eduardo, é que não necessariamente ele impacta a mim e a você, mas a centenas de pessoas, milhares de pessoas, na verdade, e outras dezenas de milhares de familiares que estão sendo diretamente impactados por isso. E a gente percebe muito da censura na censura velada. Dou um exemplo.
o maior abaixo-assinado da história política do Brasil é o abaixo-assinado pela análise dos pedidos de impeachment em desfavor ao ministro Alexandre de Moraes. Amealhou quase 5 milhões de assinaturas. É um dos 10 maiores abaixo-assinados da humanidade, doutor Zé Eduardo. Sabe quantos veículos da imprensa tradicional noticiaram esse fato? Nenhum. Quantas emissoras de televisão noticiaram esse fato? Nenhuma. Por que será isso? Será que não é um fato irrelevante? Não é algo que merece notícia? Então, fica aí o questionamento. Será que as pessoas sentem liberdade para poderem fazer as suas críticas? Será que, se eu não tivesse amparado por um contrato de exclusividade com a maior rede de notícias do mundo, eu teria a pouca liberdade que eu ainda tenho para fazer críticas muito similares a pessoas que, quando expuseram a sua opinião, foram censurados? E eu desafio qualquer pessoa a vir aqui me mostrar onde está na legislação brasileira a autorização para essas sanções de mordaça, a autorização para que uma pessoa, por manifestar uma opinião, ainda que seja, inclusive, uma fala não verdadeira, onde está escrito que você pode remover as contas e os perfis dessa pessoa? A corrupção, aliás, a Constituição, olha só, eu tô falho, a Constituição, ela garante a liberdade de expressão vedada ao anonimato. Se a pessoa está lá identificada, ela responde pelo que ela fala. Ela nunca pode ter restringido o seu direito de falar, muito menos o seu direito de falar publicamente. Será que ninguém vai fazer um questionamento de por que os réus que são atacados publicamente não podem se defender publicamente? Será que a advocacia brasileira não vai se levantar contra isso? Então, uma flagrante violação da liberdade de expressão. Então, o estado das coisas aqui, ele é péssimo. E toda essa mobilização de centenas de milhares de pessoas indo às ruas pela anistia contra os perseguidos do 8 de janeiro é isso. É um sintoma dessa crise institucional causada pelo autoritarismo da justiça brasileira. Bom, pessoal, tá aí, sabe as palavras do Caio Coppola, né? É um tema bastante complexo, precisa ser debatido, eu acho que precisa de uma pacificação sim em nosso país, né? Até porque a esquerda, olha só, a esquerda já apoiou, já teve esquerdistas anistiados lá no passado, inclusive uma foi até presidente do Brasil, vocês sabem, a Dilma Rousseff foi anistiada lá no passado e hoje eles são totalmente contra a anistia aos presos aí pelo 8 naquele ocorrido no 8 de janeiro no ano de 2023. Lamentável, né? Mas, pessoal, voltando sobre o outro assunto aí, pautado pelo grande debate, né, que o Caio fez uma análise cirúrgica, quebrando essa falácia do Cardoso, é sobre essa ditadura velada, né, que existe, essa ditadura no STF, sobre cerceamento de voz, sobre cerceamento da liberdade de expressão. Você acha que existe uma democracia realmente aqui no nosso país, ao ponto de eu ou qualquer um outro aí ir para as redes sociais e criticar ali massivamente o STF? Eu acho que não, até porque tem muitos perfis aí, até hoje, já tem mais de ano que está bloqueado e até hoje não foram desbloqueados, pessoas, jornalistas processados. Existe sim essa democracia? Essa pergunta aí fica para você, deixa a sua opinião aí nos comentários, pra gente é gratificante que você engaje aqui com o seu comentário, tá bom? Aguardo vocês aí, meus amigos, no próximo conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo, até lá.